Atenção, emissoras da rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Colocando o Dedo na Ferida. Jornalismo, informação, enquetes, debates, tema da semana, entrevistas, utilidade pública, entretenimento e o mais importante, a participação do povo. Com a apresentação de Dr. Valmir de Lima, Anderson Gomes e convidados. Programa Colocando o Dedo na Ferida. Agora na Rede Aurora para todo o Brasil. No comando, Dr. Valmir de Lima e Anderson Gomes. Boa tarde, campus. Boa tarde, meus amigos internautas. Boa tarde, mais uma vez aqui com a gente, doutora Marcela, seu Jorge, o Augusto. É um prazer ter vocês aqui novamente falando desse assunto que é super importante. Hoje nós vamos falar do autismo. E eu queria pedir para a doutora Marcela estar novamente se apresentando, tá falando quem é a doutora Marcela, depois eu vou pedir o Augusto, vou pedir o seu Jorge, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar o programa anterior. Vamos lá? Boa tarde a todos. Eu sou Marcela Peixoto, sou a atual presidente da AMA Campus, a Associação de Pais e Amigos de Autistas daqui de Campos. Primeiramente, queria agradecer ao Anderson e ao Valmir pela oportunidade de estar aqui novamente, falando um pouquinho do autismo e sobre o nosso trabalho aqui na cidade, e inclusive com alguns pais também de cidades vizinhas, que vêm a Campos para fazer terapia e participam dos nossos grupos de apoio. Hoje de manhã teve um evento, né? Hoje de manhã teve um evento das Olimpíadas Especiais, que várias crianças autistas participaram, inclusive o meu. E alguns pais também da AMA participaram com seus filhos. Não foi específico da AMA, foi das Olimpíadas Especiais Brasil, e que os autistas também participam. Não, interessante essa inclusão, né? Sim, muito boa essa inclusão. Na parte de esporte, eles trabalham tanto a parte de interação social, como psicomotricidade, a parte do esperar, né? Porque tem as filas das brincadeiras, no caso, né, de cada parte do circuito. E aí, querendo ou não, é uma parte mais lúdica e que está trabalhando várias coisas que a gente trabalha no dia a dia nas terapias com eles. Sem falar da parte social, né? Não a gente vê que uma ação que deveria... É uma ação que deveria acontecer constantemente, né? Para ter essa inclusão, para ter essa relação das crianças especiais com um todo, né? Sim, e essa parte das Olimpíadas Especiais, alguns irmãos dos autistas ou parentes muito próximos, primos, assim, também podem, em algumas atividades, estar inseridos, e isso ajuda muito eles, porque já estão mais acostumados, né? E tem as crianças típicas, no caso, que já fazem tudo e servem como se fosse um mediador para eles. E como já são crianças que eles já estão acostumados a conviver, isso se torna mais fácil. Legal. Seu Jorge, fala pra gente um pouquinho do senhor. Boa tarde a todos. É um prazer nós estar aqui mais uma vez falando sobre o autismo. Nós somos convidados por conta... Eu tenho um filho que tem síndrome de Asperger, e a pessoa não escolhe ser pai de autista ou pai de algum tipo de criança com necessidade especial. Uma coisa que acontece, né? A pessoa vai, não planeja isso, mas as coisas acontecem. Então, por conta do nascimento do Augusto, né, eu fiz pedagogia, eu já era professor de geografia, para poder entender um pouco mais sobre a síndrome de Asperger. E aí virou até meu trabalho de TCC da Unirio. E aí, por conta disso, eu fiquei aprofundado nessa especificidade por conta
Da falta de bibliografia, né, e falta também de conhecimento dos colegas, professores, inclusive do ensino fundamental e médio, muita gente, a minha pesquisa foi essa. E quando você fala sobre o autismo, algumas pessoas falam que conhecem. Quando você fala sobre síndrome de Asperger, a grande maioria não conhece, que é uma das facetas do autismo. Então, são particularidades, a síndrome de Asperger e o autismo, que a gente fala que é multifacetado. É como se fosse um prisma muito grande, alguns autores americanos colocam, que existem mais de 1000 tipos de autismo. E a síndrome de Asperger é um dessas facetas do autismo, e também tem mais de 1000 tipos de síndrome de Asperger. Então, cada caso é um caso. Existe uma necessidade muito grande, porque muitas vezes a mídia ela aborda de uma maneira muito generalizada. Existe N casos diferenciados. Essa menina que está agora falando sobre o meio ambiente, né? Já estão falando que ela é autista. Então, o Messi... É isso. Então, tem muitas pessoas que nós estamos vendo hoje, e até pessoas dos séculos anteriores, que têm características de síndrome de Asperger, por exemplo. Mas isso não quer dizer que toda criança com síndrome de Asperger será um gênio. São pessoas particulares. E cada caso é um caso, né? São cuidados diferentes, não é isso? É exatamente isso aí. Então, eu vejo, porque nós fazemos parte de grupo da prefeitura, eu sou professor da prefeitura, e nós temos encontros mensais, e dá para você ouvir cada caso das pessoas, né, maneira de falar, como é que são. E eu coloco sempre assim, para haver um desenvolvimento, a família ela tem que participar em peso do processo, colocar em diversas atividades, ainda mais quem tem síndrome de Asperger. As outras também, mas a síndrome de Asperger é específica. Então, o Augusto, por exemplo, você vai falar com ele, ele faz diversas coisas. Depois você pergunta para ele o que ele faz. Mas por conta exatamente disso, da necessidade de poder conhecer outras coisas e ser conhecido. Entende? Entendi. E você, Augusto, conta pra gente o que você faz. Fiquei sabendo aí que tem um canal no YouTube, que gosta de jogos, gosta de animais. Conta pra gente um pouquinho. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo. Eu tinha falado antes daqui, que eu tenho um canal do YouTube chamado Biologia Arc, onde eu jogo um jogo que eu gosto bastante, porque aparece várias coisas que eu adoro, que são animais, coisas relacionadas à ficção. E eu criei um canal sobre isso, onde eu jogo e ensino as pessoas a jogarem, e também falo um pouco sobre cada criatura do jogo. No momento eu tinha dado uma pausa por causa que deu alguns problemas nos meus aparelhos que eu uso no meu canal. E também que eu entrei em época de prova, simulado, eu não tive tempo de fazer nada no meu canal. Mas estou arranjando muito tempo para fazer um livro que eu estou criando. Interessante. E aí eu estava conversando com o Augusto, ele me falou que ele faz as pesquisas dos animais para estar explicando, ensinando, né, no canal dele, cada animal, o que ele faz, de onde vem, não é isso, Augusto? Sim, o jogo mostra várias criaturas que são tanto pré-históricas, tanto mitológicas, até do nosso tempo também. Se eu faço um vídeo para citar a criatura, eu pesquiso sobre essa criatura e depois eu falo o que essa criatura é, onde ela vivia, nome científico, essas coisas. Antes de eu ter um canal, eu pesquisava bastante sobre animais, todo tipo de animal, pré-histórico e mitológico. Eu adoro a vida animal. Eu penso que quando eu crescer eu posso ser escritor e também outra coisa, posso ser biólogo. Onde não precisa nem crescer, já tá planejando o livro aí, ó. Já mais pode... alto do que eu já. E, seu Augusto, hoje o que a AMA representa para o senhor?
Augusto é ele, não? Seu Augusto não, perdão, seu Jorge. É importante as associações ligadas às crianças, né, com necessidades especiais para poder realmente defender os direitos adquiridos. Porque uma coisa que eu sempre repito e falo muitas vezes, o Brasil não precisa de mais leis, não. Nós temos 70 mil leis, tem lei que você não imagina que tem. É só falar com um advogado para ver quantas leis existem no Brasil. São milhares de leis. Existe uma lei, aqui no Brasil, leis específicas sobre a questão do autismo, por exemplo. Essas leis deveriam simplesmente serem cumpridas. O grande dificuldade é cumprir as leis. Isso por conta realmente da falta de conhecimento da população. É claro que quando você, aqui na rádio, por exemplo, ou TV, por aí vai, abre as portas para que seja debatido esse tema, isso é importantíssimo para a inclusão. Porque há pouco tempo atrás, as crianças com necessidades especiais eram isoladas em guetos. Na minha pesquisa também eu coloquei o IFE, por exemplo, o gráfico de aumento de crianças e adolescentes que entraram no IFE. Então, houve um aumento significativo, porque hoje, quando você vê, não, fulano e tal é cego e está estudando, está na universidade, está no IFE, está... Então, o que está acontecendo? Houve uma abertura, por conta de políticas sociais, ligado principalmente a crianças portadoras de necessidades especiais, por aí vai, e isso não pode parar. Porque o Brasil faz parte de diversos congressos, participou de diversos encontros internacionais que aderiu à necessidade de inclusão. Então, o Brasil já faz parte disso aí. O que tem que ser feito? As leis existem, né? As leis existem, Falta só só que pôr a em gente prática. precisa, algumas vezes, inclusive, entrar judicialmente para fazer com que elas sejam cumpridas. Tem de Salamanca, Jostien, por aí vai. E aí o que acontece? Que nem uma criança, que nem Augusto, que nem outros autistas. Existem leis específicas que atendem essas crianças para entrar em qualquer tipo de escola. E muitas vezes é necessário judicialização. Você entrar com o advogado, entrar no Ministério Público para poder ser aceito. Quer dizer, não é para ser, porque já existe a lei. Então, existe a lei e, mesmo assim, você tem que recorrer à própria justiça. E as escolas e universidades, por aí vai, já sabem da necessidade. Então, são coisas que nós questionamos. A acessibilidade, por exemplo. A gente fala, tem universidades, até federais, estaduais, é só se vocês tiverem tempo, se puder filmar e ver, que são universidades, escolas, que não têm nenhum tipo de acesso. Entende? Então, aí vai, quando entra, porque a lei é interessante, quando fala assim, qualquer escola pública pode, em particular, pode aceitar uma criança, qualquer tipo de necessidade. E depois que for aceito, a escola a universidade tem que se adequar àquelas necessidades. Só que isso requer tempo. Então, você vê um garoto lá com cadeirante, então a escola é do 3º, 4º andar. E não tem elevador. No então, caso público, então, é mais complicado, né? Porque não depende e só tem de verba. Depende da boa vontade, né? Mas, na verdade, E do tem interesse verba para deles. isso. Existe verba. É só requerer. É só requerer, porque existe, ou pelo menos existia, né? Existia verba para que fosse atendida essas crianças, ou esses jovens, esses adolescentes. Então, assim, pode entrar, depois é que aquela universidade, aquela escola vai se adequar àquele tipo de necessidade. Entende? Não é uma coisa prévia. Sabe? Por exemplo, o cego teria que ter caminhos específicos, teria que ter braille espalhado, né, indicativos. Infelizmente, a gente não tem acessibilidade nenhuma. A acessibilidade é muito restrita. Tanto a mínima, pública, né? quanto privada, não existe isso aí. E a questão do autismo, então, porque eu acho que a gente até fala, eu acho que uma coisa mais preconceituosa é que alguém chega e fala assim, até parece que não tem nada. Então, quando coloca isso, até parece que não tem nada, e tem. Isso que é mais preocupante, porque essas especificidades, que nem você falou, né, que eu falei, você falou, repetiu, e que existem, isso aí faz com que haja um diferencial. E esse diferencial é que tem que ter a aceitação. Entende? Então, por exemplo, tem criança, cada caso é um caso, né?
não consegue ficar em ambientes com muito barulho, por exemplo, autismo. Com muita cor, né? Muita cor, muita luz. São muitos... Tem autista verbal, autista não verbal. Depois daquele programa, eu te passei, eu fiquei bem sensibilizado. Eu nunca tive um contato com o assunto autismo de tão próximo como a gente teve daquela vez. E eu procurei a ler um pouco. Acabou que no meu trabalho entrou uma criança autista. E aí você começa a entender as coisas, assim, um pouquinho. Lógico que a gente não, né? Mas você começa a entender um pouquinho. Eu pude, na minha pesquisa, alguns relatos que tem autista que eles não gostam do toque. Sim. Que eles não... a questão da emoção para eles é diferente, né? Ele falava assim, quando eu estudava, eu perguntava a minha nota e minha professora sempre falava por números, gestos. Ela falou assim, era difícil ela entender que aquilo embaralhava a minha cabeça, era muita informação para mim e eu não conseguia pensar. Aí ele falou assim, aí eu pude perceber, era onde eu colocava a mão na minha cabeça e ficava balançando, ele falando isso, e ficava balançando, mas é porque parecia que alguma coisa ia explodir na minha cabeça, que era muita informação. Ele falou assim, era só ela chegar para mim e falar, sua nota foi X, mas ela não fazia isso, ela sabia que aquilo me incomodava, que eu não conseguia entender, e ela queria que eu entendesse na marra aquilo dali, por gestos, entendeu? Eu acho que também que tem que ter esse respeito. Né? Hoje a gente fala muito em empatia, né? Você tem que ter empatia por várias pessoas, não só pela pessoa com deficiência, mas pelo outro, pelo outro ser. E cada um vai ter a sua especificidade, né? O meu filho, por exemplo, ele não se incomoda com luz, com cor, às vezes se incomoda com barulho. Mas ele é uma criança que ele é não verbal. Então, na escola, para ele, há sempre desafios para ele vencer, pelo fato dele não conseguir se comunicar verbalmente. E se você não criar meios dele fazer essa comunicação para ser entendido, aquilo vai ser frustrante demais para ele. Daqui a pouco ele não quer ir para a escola. Então, é necessário haver essa adaptação. Às vezes, o que fala se incomoda com isso daí que você relatou. O professor, ao invés dele ser objetivo e responder exatamente o que ele está perguntando, fica fazendo rodeios. E aquilo vai confundindo ele de uma forma que ele se desorganiza sensorialmente, o pensamento ele não consegue manter conectado no que estava sendo dito ali, e ele tem que arrumar uma forma dele conseguir ficar naquele lugar. E a forma que ela arrumou foi colocar a mão na cabeça e se balançar para poder tentar se organizar novamente. Exatamente. Algumas crianças precisam ser retiradas do ambiente que se encontram, dar uma voltinha, dar alguns pulinhos, alguns até gritos, e depois retornam, numa boa. Cada um arruma uma forma de se regular. E isso é... Assim, eu como mãe, eu sou da área de saúde, mas eu vejo que é um pouco complicado para a escola. Por isso que na lei da inclusão existe alguns casos de autistas que precisam do mediador escolar, que precisam do cuidador que fica fora da sala para dar a orientação de onde é o banheiro. Ah, saiu do banheiro, ele tem que voltar para a sala, ele não pode ficar rodando pela escola. O cuidador é diferente do mediador. A gente vai ter a Edivana para falar um pouco sobre isso, né? Que é a mãe do Augusto. E ela é professora em 2 municípios, e isso eu acho que ela vai passar muito bem a experiência dela, dos anos dela dentro de sala de aula, com as crianças, e também a experiência dela como mãe de Augusto, né? O Jorge também trabalha. Eu também na prefeitura. Nós pode passar um pouquinho da experiência dele. Uma turma, ela tinha... É interessante, né? Quando você falou, eu ia falar exatamente isso, a questão do mediador. Pelo menos na escola tem alguns cuidadores. Mediador não tem. A legislação fala que deveria ter mediador. O mediador seria aquele que daria o link entre o professor e aquele aluno com necessidade especial. O link pedagógico. O link pedagógico é diferente. O mediador é para cuidador, dentro da sala de aula. Diferente do cuidador. Mas agora você imagina, numa sala, ainda mais pública, uma escola pública, que é abrangente, ainda bem que tem escola pública, ainda bem que tem, que é abrangente e acolhe todo mundo.
Agora, imagina ter 6, 7, 8 crianças com necessidades especiais diferentes. Imagina isso. Eu, depois daquele dia, eu fiquei pensando, e às vezes a gente não sabe até que ponto seria ideal, seria bom ou ruim, ter uma escola direcionada só para autistas. Mas depois eu fiquei pensando, acho que se fizesse assim, seria, acho que um meio de estar excluindo eles da convivência de outras crianças. Antes era assim. O que acontece? Deixa eu fazer só um exemplo, só para você ter ideia. O Augusto, ele estuda uma escola, você pode perguntar para ele, uma escola dita tradicional normal. E faz acompanhamento na apoio no contraturno. Porque antes, quando eu falei dos guetos, os guetos eram um depósito de crianças com necessidades especiais. Então, colocava os iguais, diferentes, né? Uhum. Vamos falar assim, com necessidades especiais, por um grande período de tempo, e não tinha acessibilidade vamos falar assim, à civilização, à sociedade. Porque ficava nos guetos. Vivia naquele mundo, deles, o mundo ali isolado. E isso aí é péssimo. Isso aí já foi comprovado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro já foi comprovado, que isso aí é excludente. Quer dizer, é necessário, como um todo, que essa criança participe de uma escola abrangente, inclusiva, desde que tenha o mediador, o cuidador, a acessibilidade, esses pontos que têm que ser cumpridos, porque a lei é clara, a lei já existe. Mas para que haja a inclusão completa, é necessidade que a lei seja cumprida, entende? Entendi. Então hoje o que a gente precisa cobrar da nossa gestão não é um espaço específico para eles, é o espaço que a gente já tem, e eles colocarem mediadores, cuidadores e uma estrutura que eles necessitam, na verdade. Exatamente, isso aí. Por exemplo, até só para você ver, banheiros, por exemplo. Dependendo da necessidade especial, teria que ter apoiadores nas paredes, antiderrapantes, o cuidador para ajudar. Então, depende muito de cada caso. E mediadores, o mediador em si, teriam que ser pessoas, a maioria capacitadas, né? Com nível superior, na área de pedagogia, ou afins, né? Para poder dar aquele respaldo pedagógico, né? Para aquela criança, para aquele adolescente, aquele jovem. E assim, eu acho que tanto para o mediador como para o cuidador, a gente deveria ter um concurso público, né? Para não ser, porque a gente vê muito assim, eu sei que eu já trabalhei na educação, então tinha pessoas que cuidavam de crianças especiais, que entrava hoje e saía amanhã. Não, indicação de fulano, entra lá, ajuda hoje e amanhã sai. Então o ideal seria um concurso público com pessoas capacitadas, gabaritadas, para fazer aquilo dali. A gente pensa assim também, mas o que acontece? Na verdade, não existe na legislação essa profissão de mediador. Né, Jorge? O mediador é muito complexo. Não existe. Existe na mais. Lei de Inclusão, em que eles citam que o mediador seria uma pessoa capacitada para fazer aquele trabalho, ou especializada para fazer aquele trabalho, mas não diz qual é a especialidade. Qual é essa pessoa. Entendeu? Então, lendo toda a Lei de Inclusão, o que se vê? Se o mediador é para atuar na área pedagógica, tem que ter alguma capacitação na área pedagógica. A gente vê muitos estagiários que estejam em mais da metade da faculdade, né, Jorge? Sendo contratados para serem mediadores. O que eu, como mãe, vejo? O meu filho estuda em escola particular e ele tem mediador. Ele já teve mediadores que não eram formados ainda. Eram estudantes de pedagogia. E que foram excelentes mediadores para ele. Então, hoje, a gente vê, quando a pessoa quer, quando a pessoa se interessa, ela vai lá e busca. Foi o que você fez. Você gostou do tema que a gente trouxe para você, num dia que eu vim aqui participar do programa, e você foi ler mais sobre isso.
Do mesmo jeito que vai ter pessoas que vão cursar pedagogia e vai falar, eu quero atuar na área pedagógica, mas eu não quero com paciente com deficiência. Né? Eu sou da área de saúde, eu atuo com crianças e com crianças deficientes. Mas eu tenho amigas que atuam também com crianças que falam, não, eu atuo com crianças, mas sem ter deficiência nenhuma. Cada um tem o seu livre... Como que eu posso dizer? A sua livre escolha, né? A sua livre escolha para escolher o que você vai fazer. Agora, a partir do momento que uma pessoa é designada para ser mediador de uma pessoa deficiente, ela precisa saber quais são as reais necessidades daquela pessoa que ela está mediando. Seja criança, seja adulto, né? Um mediador por criança? Como funciona? Em alguns casos, sim. Não é específico que tem que ser um por criança. Mas depende do grau da deficiência da criança. Agora você vê, né? Numa turma lá que tem pessoas que são cegas, garotos que são cegos, outros que são autistas, né? Outro que tem paralisia. Então, teria que... Imagina uma sala, quantos mediadores teriam que ter? Então, num caso desse, eu sou mãe, né? Eu não sou da área de educação, então até me corrige, Jorge, se eu estiver falando alguma coisa que não seja coerente. Eu acredito que em casos de deficiências diferentes, é necessário um mediador individual para cada um. Sim. Porque o trabalho vai ser diferenciado. Né? Você vai trabalhar com cego, você não vai trabalhar igual você trabalha com autista. Você vai trabalhar com surdo, você não vai trabalhar igual com o outro que está escutando. Então, precisa-se ter esse olhar, tanto da área da gestão, como das próprias direção de escola, se for particular. Há casos em que dá para você usar um único mediador para mais de uma criança. Existe um limite, até 3, não é isso? Não existe um limite, não. Não existe assim... Já tiraram esse limite? Não existe um limite, não. Porque até então, que eu tenho trabalhado, nós não temos mediador nenhum. Então, as crianças não têm mediadores. Mas então, o professor, você trabalha em escola pública? Pública. O professor é que vai se adequando, tentando suprir essa necessidade. Mas será que não é porque foi pedido cuidador e não mediador? Não, cuidadores que alguns têm. Pais também não têm noção. Essa informação da diferença do mediador para o cuidador. Então, isso é preciso a gente cada dia mais divulgar para mostrar que há diferença e que, às vezes, a criança necessita dos dois. E a sala de recurso tem. Porque é uma outra coisa. Sala de recurso, na escola pública ou privada, sala de recurso seria específico para poder suprir alguma necessidade de alguma criança. Que não está acompanhando, né? Mas o mediador, ele estaria no dia a dia. Então, teria que ter múltiplo conhecimento. É uma coisa mais complexa, ainda mais para o ensino fundamental, 6º ao 9º, e ensino médio, por aí vai. Até o 6º ano poderia ser uma pessoa, né, técnico, né, técnico normal, tipo formado pela escola de ensino médio, né? Mas segundo grau, aí, né? Segundo grau. Agora, seria bom, o Augusto, por exemplo, assim, em termos de atividades, e outros, né? Ele faz natação, faz apoio, faz a escola, está fazendo ecoterapia também. Então, tem N coisas que tem que fazer, sabe? E isso aí demanda disponibilidade. Tempo da gente, né? Que é disponibilidade. Responsável por eles, porque eles não podem ir sozinhos, então demanda tempo da gente. E muitas dessas atividades hoje, a prefeitura... Ela fornece meio para vocês? O que acontece? Eu vou falar no meu caso, você fala do seu. Eu sou funcionário do servidor público municipal. Eu tenho redução de carga horária para poder suprir realmente essa necessidade. Então, até então, eu, por exemplo, estou tendo isso aí. Por quê? Porque tem determinadas atividades que é necessário a presença do responsável. Você não pode deixar o garoto lá nadando e voltar daqui a 1 hora. Não é assim. Não é uma criança com autonomia total. Não é. Então, no momento que está lá, você tem que ficar lá de plantão esperando ele. Se você não tivesse tempo, ele não vai fazer. É a mesma coisa em relação à ecoterapia,
apoiem muitas vezes determinado tipo de atividade. Pede para a pessoa, para o responsável ficar no lugar, ou então tem algum evento. Você estava também na sexta-feira, nós fomos convidados no Boulevard, não foi? No Boulevard. Eu fui, né, fui levar, lá tinha lá muitos alunos lá, da apoio da Escola Municipal. Então, você tem que acompanhar e você tem que forçar essa participação, sabe? Essa inclusão, porque é dito inclusão, de ver que essas pessoas estão inseridas, estão aí. Tem algumas firmas, isso aí também é lei que está sendo cumprida, né, em termos, né, de poder absorver essa mão de obra. Não tem problema em falar aqui, eu vejo hoje o Superbom abraçando muito essa causa. Sim. É um dos locais aqui em Campos que a gente vê que abraça. A gente vê que abraça essa causa mesmo. Mas já tem outros locais também. O Hortifruti, se eu não me engano, também já pegou. Isso eu tenho uma amiga que ela trabalha no Superbom, ela tem necessidades especiais. E a alegria dela, quando ela veio me contar, útil, né? Ela, hoje eu trabalho, eu tenho meu salário, eu compro minha roupa, eu ajudo minha mãe. Assim, se sentindo útil, entendeu? Porque ela ficava em casa, já tinha terminado os estudos, ficava em casa, não fazia nada, não produzia. Então a pessoa, ela vai, né, entrando naquele marasmo. Então é muito importante isso. Eu achei bem interessante. Os concursos públicos, é só você ver o edital. Nos editais sempre tem, porque é uma questão de legislação, eles reservam vagas para os portadores de necessidades especiais, né? É uma cota específica aí. Na maioria dos concursos. Tem uns que, vamos falar assim, que não tem ainda, não chegaram a esse nível, né? Por exemplo, policial militar e outros aí. E não podem ter, né, algum tipo de... Mas a maioria tanto para serviço público, administrativo, sempre colocam uma cota, tá? Seu Jorge, infelizmente o nosso tempo é um pouco curto. A gente tem mais convidados para estar conversando um pouquinho conosco aqui. Eu pedi ao senhor suas considerações finais aí, do Augusto. Eu acho que seria bom até o Augusto dar uma fala. Eu não falei muito. Fala da sua vida, Augusto, para ele. O que você faz, o que não faz na semana. Na escola eu faço várias coisas. Normalmente nesses dias eu estava fazendo prova, simulado, e eu estava gastando muito do meu tempo, ainda mais que tinha vezes que eu ia para casa, já tinha que sair para ir para natação ou para apoio. Tá com a agenda lotada, hein, Augusto? Eu tô tentando arranjar um jeito para fazer um livro que eu tô querendo muito criar. Tá pensando em criar um livro? Nas férias, Augusto? Não, eu já tô criando um livro. Já tá criando? Eu tô procurando tempo para continuar a produção desse livro. Ó, que legal, que bacana. E a gente vê que isso tudo é pelo incentivo dos pais, né? Que a gente vê o incentivo do senhor. Você falou em considerações finais, pelo menos a consideração final é de agradecer os profissionais da área de saúde, né, que têm acompanhado o Augusto, e os professores também, a escola que ele participa, né? As escolas, né? Porque é um somatório de coisas. E isso aí dá o resultado. E de mais a mais, os pais e a família, ela tem que estar participando na vida dos filhos. Porque se não tiver a participação dos pais, da família, com certeza é um insucesso. E quando cada conquista que alcança, é uma vitória não só da família ou da criança, mas da sociedade. Isso aí é a fala que eu gostaria de terminar. Eu acho que o mais importante também é que, infelizmente, em alguns casos, os pais acabam não aceitando, né? Antigamente existia muito isso. Hoje, às vezes, no início, isso ocorre. Mas depois que eles vão tendo contato com outros pais, né, com os terapeutas, e que mostram várias crianças que eram consideradas graves e que hoje já estão leves e conseguiram evoluir com toda a... necessidade, né? Com toda, assim, a abordagem que a gente faz com eles, de terapia, de
trabalho em casa, né? Porque E nesse processo não é a AMA só, ajuda bastante, né? não é só na terapia. A gente ajuda no sentido de informar onde eles podem procurar, na rede pública e na rede privada, através de plano de saúde, informando quais são os direitos, porque a gente não tem sede ainda. Então, a gente está... Vamos fechar agora uma campanha em busca de uma sede para fazer um trabalho voluntário com alguns voluntários que já nos procuraram, tanto da área de saúde como da área de educação, que querem ceder um pouquinho do seu tempo para fazer um trabalho com essas crianças que não estão conseguindo vagas pela parte pública, né? Porque a gente sabe que existe uma demanda maior do que... uma procura maior do que a demanda. E, infelizmente, não é todo mundo que pode pagar um plano de saúde ou pagar do bolso particular um tratamento. É bem... E é bem caro. É bem caro, né? E até nem tudo o plano de saúde libera pra gente, mesmo você pagando. Você tem que ficar mesmo ali, conhecendo seus direitos. Hoje, o que eu falo muito pros pais que estão tendo diagnóstico agora, primeira coisa que a gente precisa saber, conhecer um pouco do autismo, conhecer o filho da gente e ir atrás dos nossos direitos. Saber dos nossos direitos e lutar por eles. Porque até os direitos sem ser de pessoa com deficiência estão nos cerceando, né? Estão criando dificuldades para a gente conseguir mantê-los. Imagine esses que, às vezes, é mais custoso, tanto para o governo como para um plano de saúde. E mesmo com um plano de saúde, às vezes, você tem que entrar na justiça para você... Sim. Né? Conseguir fazer cumprir. Infelizmente, a nossa saúde, no âmbito geral, tanto no privado como no público, vem deixando muito a desejar, né? A gente vê vários relatos aí, tanto na rede privada como na rede pública, em relação à saúde. E eu espero que nossos governantes tratem esse assunto com carinho. O Augusto tem plano de saúde, mas o neuropediatra dele é particular. Aí você, mesmo com plano de saúde, não cobre, aí nós temos que pagar. Mas aquele negócio, né? Nós temos que lutar, né, para que houvesse uma abrangência que fosse público. Não houvesse a necessidade nem de ter o plano de saúde, nem de pagar o médico particular. Mas nós estamos passando por um momento muito complicado. Que né, o colega está falando que os direitos que nós tínhamos, gradativamente, estão tentando tirar. Estão usurpando nossos direitos. Mas nós somos resistência. Estão querendo deixar só os deveres, né? Só os deveres. A AMA, por exemplo, é resistência, os pais, as crianças, né? A mídia, para lutar, porque a luta é árdua, mas a vitória é certa. Se Deus quiser. Eu agradeço a você, obrigado. O programa está de portas abertas. Sempre que o senhor precisar, a gente está de portas abertas para atender vocês aí. É só chamar que a gente participa. Então tá bom, obrigado. Obrigado. Augusto, meu amigo, muito obrigado. Sucesso para você lá. E quando você ativar o seu canal, eu vou estar lá para te acompanhar. Muito obrigado. Abraço. Tá bom. Queria só passar para vocês hoje que o Dr. Valmir, ele fez um procedimento cirúrgico em uma paciente dele, por isso que ele não está aqui conosco. Eu vou só chamar os convidados. Campanha Beneficente de Campos. A ABC cumpre seu papel social na sociedade campista, promovendo ações beneficentes para atender pessoas em situação de vulnerabilidade.
Deste modo, solicita a sua ajuda para atender a várias demandas daqueles que estão passando por momentos difíceis. Precisamos de doações de alimentos não perecíveis, agasalhos, cobertores, roupas de bebê, fraldas geriátricas e calçados. Estes bens atenderão a pedidos diários que recebemos das comunidades de Campos. As doações podem ser entregues na Impacto Produções, atrás da Igreja São Salvador, Task Cursos, Centro e Goitacazes, Drogaria Vida, no Parque Aurora e sede da ABC, no Parque São Benedito. Para mais informações, ligue 22 99817 9717 ou acesse abcbrasil.org.br. ABC, lutando por você. Boa tarde, estamos de volta. Eu vou pedir a doutora Marcela aqui só para passar a programação aqui da AMA. Passa pra gente, doutora Marcela, essa programação. A gente está com uma programação para o mês de outubro, que vai ser a Sessão Azul no dia 5 de outubro, às 11 horas, no Cine Kinoplex, com o filme do Angry Birds, em que todo mundo paga meia. A partir de quinta-feira já vai estar disponível a venda dos ingressos. E no dia 6 de outubro, a gente conseguiu uma parceria do Folia Kids, que é ali na Rua do Convento. Na Rua do Leão. É um salão de festas, né? Em que ele doou o espaço para a gente fazer o Dia das Crianças da AMA ali, juntamente com seus pais. Parabéns aí ao proprietário do Folia Kids. Parabéns pela atitude, senhor Cláudio. Então, nós voltamos aqui com a Mariana, né? Com Edivana e o Ian. Mariana, conta pra gente um pouquinho como que o Ian foi diagnosticado, como é esse processo em relação ao estudo. Conta pra gente um pouquinho. Ian foi diagnosticado com... Assim, fechou o diagnóstico com 10 anos. Hoje ele tem 12. Certo. Mas eu já já comecei um tratamento quando ele tinha 6 anos. Eu já fui sinalizada por médico e por creche a partir dos 4 anos. Só que a gente relutou bastante, porque a gente não acreditava, a gente não queria acreditar. E o peso de falar, leva num psiquiatra, parece que é uma coisa, né? Meu esposo também falava que a gente não era doido, quem vai para psiquiatra é doido. Então, a gente é aquela ignorância e aquele medo. Isso. Até a gente ceder realmente, porque sabe que tem alguma coisa diferente. Eu tenho um filho menor e a gente acaba comparando. Uhum. Assim que eu levei, a médica logo falou. Só que começou o exame, ele tratou como transtorno global no desenvolvimento, mas ela já me deu um sinal que ele estaria dentro do espectro, né? E continuamos o tratamento à medida do possível, porque os exames são muito caros, o plano não cobre nada. E eu contei com a ajuda de família, porque não dava mesmo. A princípio, eu tive essa ajuda para resolver logo, né? Aí, levei... nesse período de 6 até 10, com 10 nós voltamos no desespero, porque ele apresentou depressão. E a gente teve que entrar de cabeça, deixar um monte de coisa de lado e encarar mesmo. Eu demorei 2 anos para conseguir uma instituição, para ele fazer o tratamento. Mas hoje, esse tratamento que você conseguiu foi numa instituição pública? Sim. 2 anos? Eu levei 2 anos para conseguir. Quando eu consegui, é na APAP que ele faz. Eu consegui ingressá-lo na APAP para fazer o tratamento. Aí ele está lá fazendo tratamento com uma equipe multidisciplinar. É onde a gente acaba vendo os resultados, né, os avanços, que não é fácil. Ainda mais por conta dele vir carregando, além do autismo, tem essa história da depressão, síndrome do pânico.
que ele está em tratamento. E tem esses altos e baixos. E esse tratamento é feito em rede pública ou particular? Olha, ele começou com médico particular, mas eu ia com a ajuda de parentes, né? Aham. E eu tentei, já levei ele 2 vezes no CAPS, que eu consegui pela PAP, eu consegui com a doutora Jéssica no CAPS. É público, né? Só que eu não consegui manter o tratamento, não consigo manter assim, uma assiduidade, porque aconteceram algumas coisas. Ela teve um acidente. Aham. E eu acabo, por conta dessa outra comorbidade, eu acabo tendo que retornar ao médico particular. Ele já tinha que ter voltado desde maio, e eu não consegui ainda. E é um tratamento que não é barato, né? Não é. A consulta é muito cara. E não é só a consulta, né? Tem os remédios. Tem remédio, tem exame, né? A gente sabe que a terapia ajuda muito. Mas não é só a terapia. Então é muito difícil. Aí junta N coisas, entendeu? Ele não tem benefício, eu não trabalho. Então é realmente difícil. Os exames de genética tá na justiça. Porque, na verdade, ele teria direito a um benefício, né? Tem existe... É até difícil a gente falar do benefício, né, Edvana? Porque o que rege para se ter um benefício, a pessoa tem que ser de extrema pobreza. Você tem que ter uma renda familiar de 1/4 do salário mínimo. Mas eles não entendem que o custo com médico, com isso remédio é um custo isso é geral. altíssimo. Isso é geral, independente da deficiência. É um absurdo. Estão tentando mudar, né? A gente tem políticos tentando mudar para 3/4 do salário. E o gasto nosso varia de cada criança para criança, né, Mariana? Porque tem criança que gasta no mês R$3.000. Ele tem problema respiratório. Ele nasceu e ficou na UTI, entendeu? Ele tem problemas sérios. Asma, bronquite, de pele. A doutora Jéssica já falou que ele não pode deixar de fazer dieta. Eu vou fazer dieta como? Vou comprar as coisas como? Porque a dieta ela acaba saindo mais caro do que se você ter aquela alimentação diária ali. Porque as coisas de dieta são caras, não são baratas. É uma realidade complicada, porque a gente sabe que precisa, sabe do que precisa, a gente tem esse conhecimento, é lógico. Eu sei que todas as vezes que ele entra em crise, que ele vai para o hospital, que ele interna com pneumonia, ele tem sequência. Eu sei que é devido à alimentação, talvez se ele estivesse se alimentando, fazendo a dieta certinha, sem poder comer o que come, porque ele é seletivo, ele não come qualquer coisa. Então, até para introduzir alguma coisa diferente, já seria difícil. Você precisaria de um acompanhamento de um nutricionista. Aí difícil, você não acha isso pela rede pública. Entendeu? Aí particular é mais um gasto. E na escola? Pois é, na escola há 3 anos eu venho lutando para inseri-lo na escola. Ele sempre estudou em escola particular enquanto eu trabalhava. Uhum. Tinha problemas, como é difícil, mas ainda assim a gente caminhava. Ele é alfabetizado. Aí eu sei que ele tem um potencial, mas ele tem que ser trabalhado. E há 3 anos eu venho na justiça, brigando na justiça, para conseguir uma vaga na rede pública. A princípio só era uma vaga. Depois que a psiquiatra falou, seria vaga com mediador, cuidador, né? E ano passado ele estudou, não foi porque eu ganhei na justiça, foi porque eu consegui, de colégio em colégio, até que eu consegui vaga em um colégio. Eu consegui, não foi a justiça. E ele estudou no Vilmar, lá no Jockey. Só que ele tinha uma cuidadora, só que ele não gostava do ambiente físico. E isso era um obstáculo. Para poder ele estar... Para ele chegar, para ele entrar. As pessoas eram atenciosas, a professora falava que, por mais que ela tentasse, ela não tinha, a escola não tinha estrutura, nem dava... Esse suporte para mantê-lo. Era escada, era a sala, apesar da sala ser calma, mas ela não conseguia dar atenção a ele, entendeu? A cuidadora ajudava, mas não era o que ele precisava. Mas assim nós fomos levando o ano. A gente lida com pessoas na escola que têm muita boa vontade, mas só boa vontade não resolve.
E ele foi. Só que ele faltava mais do que ele frequentava por conta dessa dificuldade. Tinha dito que ele chegava no portão e ele queria voltar. Fora que ele ficava de 8 às 10 da manhã. 10, 10 e meia. Ele não aguentava cumprir o período inteiro. Não, porque copiar, cansa copiar. Na verdade, o ambiente não é favorável, então cansa, ele dormia. Aí acabou o ano. Eu consegui uma vaga, consegui uma vaga no estado, no Thierry Cardoso, que é perto da minha casa. Só que no primeiro dia de aula, também não perguntei. O ambiente estava pintadinho, novinho. Uhum. No primeiro dia de aula, falaram para mim que eu tinha que deixar ele no portão e ir embora. E eu fiquei no portão. Tem que se deixar no portão. Mas eles não tiveram um cuidado? Não teve. Não teve. Nenhum cuidado. Todo mundo vai olhar. Eu falei, não vai, gente. Não é assim. E a segurança que ele vai ter, né? Aí a gente para analisar. Não só como mãe, apesar de eu ser mãe. Foi o que eu falei com você. A gente precisa ter essa empatia. Ela é professora da rede municipal e do estado, né, Edivan? Então ela tem e tem um filho e tem uma vivência com isso. Acho que até seria melhor você falar dessa situação um pouquinho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de falar dessa questão específica, queria ressaltar o seguinte, porque quem vê, né, Augusto falando, né, e a facilidade que ele tem de comunicação, de entendimento, muitas vezes confunde ou ameniza a questão do autismo, né, falando, nossa, mas que bonitinho, olha só, ele faz isso, ele faz aquilo. Tem canal no YouTube. Tem canal, que legal. Só que Augusto, a gente só conseguiu fechar um diagnóstico e identificar que Augusto era autista com 7 anos. Augusto está em processo de alfabetização. Ele cursa o 9º ano e ele está em processo de alfabetização. Então, ele não lê completamente, ele não tem uma escrita completa, ele está em processo, entendeu? É o que ela colocou. O autismo nunca é só o autismo, ele vem com uma comorbidade. No caso de Augusto, vem a dislexia, né? E pode até haver outras que a gente ainda não sabe, enfim. Quanto à questão educacional, eu sou educadora há 29 anos e é uma situação extremamente complicada quando a gente fala de inclusão. Muito complicada. Por quê? Porque, primeiro, nós tivemos que ter lei, né, para assegurar um direito, quando na verdade era para ser um processo natural, né? A criança, a pessoa com autismo, ela era para ser atendida, incluída, criança, né? Como qualquer outra criança, assim como o cego, assim como o surdo, o cadeirante, enfim. A escola é para todos. Né? Sim, e a escola é para todos, né? A nossa lei maior, ela fala que a educação pública, ela é gratuita, ela é universal. Então, ela é para todos e todas. Todos e todas, inclui os especiais. E o que eu fiquei mais assustado é que a doutora Marcela me relatou que esse acompanhamento na rede pública, ela não vai até o final. Ela vai até o meio. Sim, né? sim. Não dá continuidade, o aluno vai até, se não me engano, você falou até qual ano? Não, hoje já estão se conseguindo nas universidades também, né? Mas antigamente eles diziam que era um ensino médio. Até mas é raro. Né? O que acontece na maioria dos casos é o seguinte, a questão do autismo e das facetas, né? Porque não é o autismo, são autismos. Porque cada um é um, exatamente, né? Então, a gente tem a síndrome de Asperger. Todo Asperger é igual? Não, não é. Entendeu? É multifacetado dentro do Asperger. O autista é severo, tudo é igual? Não, não é. Então, é extremamente complexa a questão, entendeu? E o assunto é muito novo. Abordar o autismo, atender o autismo, entendeu? O autismo ganhar visibilidade é muito recente, né, Marcelo? E então, muitas das vezes a gente fala assim, mas não tem atendimento. É porque também há desconhecimento.
Então, por isso que a gente prega, né? A AMA prega muito isso, nós pregamos muito isso. Mais informação e menos preconceito. É a informação que vai mudar esse país, é a informação que vai mudar essa realidade do autismo, entendeu? Por quê? Porque se eu não conheço, eu não tenho como atender. Então, parte do conhecimento. Quando ela disse que chegou com o filho, né? E na porta da escola falou assim, não, o seu filho entra sozinho, como assim essa criança ela tem uma especificidade? Então, há casos e casos, entendeu? E mais do que o desconhecimento, porque tudo bem, não é? Não conhece, vamos conhecer, vamos divulgar, vamos buscar. Tem que ter uma questão de boa vontade. Eu acho assim, que todo mundo que trabalha dentro de um colégio, eles deveriam passar por um curso de aperfeiçoamento, alguma coisa ligada à pedagogia, justamente para ter esse cuidado, né? Sim, porque sim. Porque não é simplesmente, não, eu vou colocar uma pessoa para trabalhar aqui no portão, qualquer pessoa. Porque o que foi feito, nós temos a lei de inclusão, né? A lei de inclusão de 2015. Ok. A lei de inclusão, na verdade, na maioria dos casos, por obrigação mesmo da própria lei, ela se tornou, muitas vezes, assim, o põe para dentro. Entendeu? Eu tenho que atender, então põe para dentro. Mas o como vai ser atendido, a qualidade, entendeu? O que é de direito, sabe? A inclusão, a adaptação do material, você entendeu? Uma sala de recursos que atenda essa criança. Claro que o filho dela não vai conseguir ficar numa sala. Ele está conseguindo ficar lá de 8 às 10, está conseguindo demais. Porque é um ambiente que não o atende. E muitas vezes o autista é tratado como alguém incapaz e que não percebe essa incapacidade, esse distrato. E ele percebe. Então, é complicado, entendeu? E quanto à questão do que tem sido feito nesse põe para dentro, é o que a gente assiste muitas vezes. 5 crianças especiais numa sala de aula com outros 30. Tem 8 na sala deles. 5 crianças. 8 especiais na sala deles. Isso é um Todos sem mediador. Só a professora. Entendeu? E sem mediação. Então, eu posso falar, porque eu sou professora da rede pública de São João da Barra, municipal, tá? E lá a Secretaria de Educação tem primado pelo atendimento de inclusão. Os autistas, né, as crianças especiais de modo geral, nós temos criança surda, né, e muda com libras, a gente tem autista com acompanhamento, tem acontecido cursos de reciclagem, de informação constantes, entendeu? Então a gente vê assim, é impossível? Não, não é impossível porque está sendo feito. A vontade política de se fazer. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. 1 hora é muito pouco. A gente vai ter que acabar encerrando por aqui, porque tem um próximo programa. Eu vou pedir vocês para passar para a gente as considerações finais e passar para os ouvintes que o programa ele está disponível nas plataformas da Rede Aurora e no Jornal Aurora. Que vocês possam estar replicando esse programa, passando para os conhecidos de vocês, para estar chegando até as autoridades as necessidades que o autismo hoje precisa. Eu tenho a agradecer. Eu acho que a AMA só veio acrescentar na minha vida, na vida do meu filho, porque é informação, é conhecimento, é união. Às vezes a gente só precisa de uma palavra, um abraço, só isso. E é uma família mesmo. Agora, e é isso aí, é informação. Quanto mais informação, mais agrega. E empatia, né? Nada mais do que se colocar no lugar do outro. Não é porque é autista, é o ser humano. Qualquer ser humano precisa de empatia, se colocar no lugar do outro. É isso que a gente busca mesmo. Conforme a colega falou, a AMA é a nossa casa. A AMA é a nossa casa. A AMA, nós somos uma família. É ali que a gente se solidariza com a dor do outro, é ali que a gente cresce, é ali que a gente se informa, é ali que a gente busca que a gente tenha um apoio completo. Tanto emocional, enfim, o pontapé, entendeu? De como proceder. E aí, acabei de ter um diagnóstico, o que eu faço? Né? Então, pais e mães de autistas, vocês não estão sozinhos. E a AMA, que é uma família, precisa de casa. Nós precisamos de uma sede. Porque gente disposta a ajudar, profissionais, nós temos. Mas nós precisamos de recurso. A gente precisa de um espaço físico. Essa cidade tem espaço físico demais. Então, a gente precisa desse espaço. Tá?
É basicamente isso. E agradecer muito as ações que já têm sido feitas, né? A questão do Paraesporte, né, Marcela? Que tem desempenhado um papel fundamental para as nossas crianças. As instituições, né? A APOI, a PAP, todas elas, né? A PAI. Enfim, os profissionais que têm se mobilizado nas escolas, né? Porque, graças a Deus, tem escolas que estão fazendo um papel de inclusão, sim. Eu sou testemunha disso com a escola que Augusto está atualmente. É isso que a gente tem a dizer. Doutora Marcela. Eu queria agradecer o apoio de todos os pais que me deram a oportunidade de dar durante esses 2 últimos anos à frente da AMA. Eu busco, dentro das minhas possibilidades, como mãe, como servidora municipal, lutar pelos direitos, mesmo que o meu filho não esteja precisando, mas eu luto pela causa do autismo. E acho que a gente não pode olhar só para o nosso umbigo. A gente precisa olhar para o lado, mesmo que o meu hoje não esteja precisando do que o outro precise. Mesmo que hoje eu não esteja precisando de um ombro amigo para chorar, mas amanhã eu posso precisar. Então a gente precisa se solidarizar com o outro, independente de qualquer deficiência, independente de classe social, de raça, de gênero, religião. Quando a gente abre os nossos olhos e abre o coração para ajudar, você se torna... Você cresce. A gente vê que a gente cresce sem perceber. E isso é bom para todo mundo. Para quem está crescendo, para quem está sendo ajudado e para quem está ajudando. Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade. Para mim é uma oportunidade de estar recebendo esse conhecimento. É uma frase que minha mãe sempre falou: gentileza gera gentileza. Eu acho que é isso que precisa mais na humanidade. E a produção pediu para avisar que especificamente essa matéria que vai sair no Jornal Aurora. Eu agradeço a todos vocês aí. Tenham uma boa tarde. Você acabou de ouvir o programa Colocando o Dedo na Ferida.